Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Vamos hoje saber nesse vídeo desmistificar uma vez por todas o seu medo de calcular drogas, transformar dose de vazão para dose de concentração e saber aquele médico ou aquele enfermeiro que faça o plantão para você falando ele está recebendo 5 ml hora, ele está recebendo 10 ml hora. O que significa isso, pessoal? Não tem nada a ver a informação de concentração e de vazão. Então, antes da gente começar, clica aqui no canal, se inscreva para ajudar a gente a transmitir a informação para você logo de cara, para você ficar sempre antenado nas últimas notícias e vídeos da área da saúde. Vamos começar? Roda a vinheta aí. Para a gente começar a saber como a gente faz uma administração, um controle de uma dose de infusão ou um fármaco, a gente precisa saber o conceito. Para infundir qualquer coisa, nós precisamos saber 4 coisas. Primeiro, a massa, qual é a concentração daquele fármaco, quanto ele está de massa ativa. 2, qual é o volume diluído dele, o diluente. Então, se ele tiver, por exemplo, 4 mg em 1 ml ou 4 mg em 10 ml, isso é um diluente. Nós precisamos saber a dose tóxica, para não fazer mal ao seu paciente que você vai administrar. E saber também o intervalo terapêutico, ou seja, qual é a dose mínima ou a máxima que eu posso administrar daquele medicamento. Então, para a gente fazer uma infusão contínua ou fazer uma infusão, nós precisamos saber o tipo de unidade. A gente faz por vazão, ml hora, ml minuto ou gotas minuto, ou nós fazemos por dose, ok? Miligrama por quilo minuto, micrograma por quilo minuto ou micrograma quilo hora. A gente tem que saber a parte de concentração e vazão. As unidades, como eu falei para vocês, miligramas quilo hora minuto, microgramas quilo hora minuto, a outra é gotas ml ou ml por hora minuto. Isso são diferenças de unidades de vazão para concentração. Então vamos falar sobre diluições, tá bom? Para a gente diluir qualquer medicamento, nós precisamos saber a concentração, qual é a massa dele. Você já deve ter se perguntado, como é que eu calculo, pelo amor de Deus, porcentagem? Glicose a 50%, como é que eu calculo? Então a gente vai fazer a regrinha básica, ok? Vamos utilizar aqui, concentração vezes 10 é igual a miligramas por ml. Pessoal, é miligramas, não é microgramas, tá? Tem a diferença da unidade, a conta muda se você mudar a unidade. Então olha só, lidocaína 2%, se a gente multiplicar 2 vezes 10, vai dar 20 miligramas por ml, sempre por 1 ml, tá? Olha esse aqui, ó, morfina 0,2 miligrama, a porcentagem dela seria 0,02%. Olha só aqui, ó, neocaína pesada a 0,5%. Concentração vezes 10 é miligramas por ml, então 0,5% vezes 10 dá 5 miligramas. Olha outro exemplo, glicose a 50%, eu vou ter 50% de glicose, vezes 10 eu tenho 500 miligramas de glicose em 1 ml, ok? Vamos lá então diferenciar o tipo de solução mais ou menos concentrada. É inversamente proporcional dose de vazão, por quê? Se eu tenho uma concentração muito grande nessa solução, eu preciso de um volume pequeno para administrar aquela quantidade, aquela dose. Ao ponto que se eu tiver uma diluição muito grande, ou seja, pouca massa do fármaco, eu vou ter que dar muito volume para atingir a dose que eu preciso. Isso reflete para a gente segurança, tá bom? Na UTI, pacientes não podem ficar recebendo, por exemplo, muito líquido, porque eles têm insuficiência renal, têm nutrição parenteral, enteral, então não pode receber muito volume. Normalmente se concentra muito a solução, a massa anestésica no diluente, para pouquinho volume dá muito concentração, dá muita dose. Por isso que na UTI as drogas são sempre mais concentradas do que numa internação hospitalar, do que num centro cirúrgico. Isso dificulta a segurança, porque imagina se alguém chegar lá na UTI e fazer uma infusão num catéter central que é mais comprido. Aquele catéter central que está preenchido vai empurrar muito massa, muita concentração. Isso pode levar a um efeito
desagradável, um efeito desfavorável ao seu paciente. Ao ponto que se você diluir e tiver pouca concentração de droga naquele volume, alguém pode infundir rápido que não vai dar tanta repercussão. Então, a gente, quando fala de concentração por dose, a gente pensa em segurança e administração de volume no seu paciente. Criança, por exemplo, não dá para a gente ficar infundindo muito volume. Então, a gente precisa diminuir o volume aumentando a concentração. Vamos falar um pouquinho sobre noradrenalina. Um exemplo, tá bom? A massa do fármaco é 1 mg por ml. A ampola tem 4 ml. Logo, uma ampola vai ter 4 mg ao total. Se eu for diluir duas ampolas, ou seja, 8 mg para 234 ml de soro, que é a dose de diluição padrão, sempre lembrando que 234 mais 8, a gente vai ter 16, né, que é o caso, são 4 ampolas, nós vamos ter 250 ml ao total, que é o soro fisiológico. Nós temos uma concentração de 64. Se eu manter o solvente, mas aumentar o diluente, o soluto, eu diminuo pela metade, então, a concentração da minha solução. A dopamina, outro exemplo, a massa do fármaco é 5 mg por ml. A ampola vai ter 10 ml, ou seja, 50 mg na ampola. A gente utiliza 5 ampolas, ou seja, 250 mg, num soro fisiológico a 200 ml, para dar 250 ao total, e aí assim ficar 1000 microgramas por ml, ou 1 miligrama. Se eu duplicar o meu solvente, eu reduzo pela metade a minha concentração da droga, ou seja, 500 microgramas. E a dobuta é a mesma coisa. Nós temos 12.000 mg por ml, 250 ao total. Utilizando uma ampola em 230 para dar 250 redondo, nós temos 1000 microgramas por ml. Se eu dobro o solvente, eu reduzo pela metade a minha concentração da minha droga. Vamos usar então a diluição padrão, mostrar para vocês. A diluição padrão sempre vai ser 16 mg em 484 para fazer 32 microgramas por ml, ou as mesmas concentrações 4 ampolas, 16 mg em 234 para fazer 64. A dose da nora é de 0,01 a 3 microgramas quilo minuto, sempre em concentração. Dobuta eu já falei, vamos utilizar uma ampola em 230 fazendo 1000 microgramas por ml, padrão. Então, a dose da dobuta é de 1 a 30 microgramas quilo minuto. A dopa, nós vamos usar 5 ampolas em 200 mg de soro, fazendo 1000 microgramas por ml, dose de diluição padrão. A dose da dopa tem uma característica, elas são 3 tipos: dose dopa, dose beta e alfa mais beta. 5 a 2 microgramas quilo minuto é a dose dopa, para a gente facilitar e aumentar a parte de filtração glomerular e tudo mais. Pessoal, eu tenho no meu portal www.descomplicandoamedicina.com.br textos explicativos exatamente do que cada uma funciona, doses perfeitas, tipo, como é que a gente faz, utilização, indicação, contraindicação. Dá uma olhada lá, e também um vídeo do YouTube falando sobre drogas vasoativas. Aqui é somente para a gente calcular as drogas, ok? Então eu vou passar aqui essas informações. Vamos lá então começar a falar sobre cálculo de droga. Para a gente calcular, então a gente precisa sempre saber em mente a massa e quanto a gente quer diluir, a quantidade do solvente. Sabendo qual unidade também a gente precisa utilizar. Normalmente a gente utiliza sempre microgramas quilo por minuto, porque é uma dose padrão, todo mundo conhece, é a dose mais fácil da gente saber qual a massa do anestésico que a gente vai estar dando. Então vamos calcular, vamos utilizar aqui a dobutamina no primeiro exemplo. A gente quer calcular uma vazão, tá? A gente vai saber a massa, quer saber a vazão. Então a gente vai estar dando 5 microgramas quilo por minuto, concentração, num paciente de 70 quilos, e a solução padrão que eu já falei, 1000 microgramas. A gente vai utilizar esta forma, dose vezes o peso vezes 60, por quê? Porque é igual a 1 hora, dividido pela essa solução que a gente já calculou. Então, a gente já tem a massa, a dose que eu estou dando, vezes o peso, vezes a hora, né, que é 1 minuto, dividida para a minha solução. Olha que legal, calculei a minha vazão. Então, se um paciente chegar para você, um enfermeiro chegar para você, ou um médico te passar um plantão falando, ó, ele está recebendo 21 ml hora nesse paciente, quer dizer que ele está recebendo 5 microgramas quilo minuto de dobuta. Outro exemplo, dopamina, veja aqui na tela. A dose que ele vai estar recebendo é 10 microgramas quilo minuto, num paciente de 88 quilos, e a solução padrão de 1000 microgramas por ml. Então, utilizando a dose,
a fórmula que eu dei para vocês, dose vezes peso vezes 60, dividido pela solução, nós temos a dose, 10, peso, 88, vezes a minuto, dividido pela solução de 1000. Chegamos a uma vazão de 52,8 ml a hora. Muito bacana saber essa diferenciação. E por último, a dose de noradrenalina. Então, temos 0,05 microgramas quilo minuto num paciente de 54 quilos e uma solução de 16. Aqui eu vou falar para vocês, quando vocês alteram a solução, como vocês alteram a vazão também. Então, neste caso, nós estamos dando 10 ml por hora nessa solução de 16. Olha o que acontece se eu aumentar, dobrar a minha concentração. Eu reduzo pela metade a minha vazão. E se eu ainda concentrar mais ainda a minha solução, eu reduzo pela metade ainda a minha vazão. Lembra que eu falei que era inversamente proporcional a concentração pela vazão? Provei para vocês. Então, numa UTI, um paciente que não pode receber volume, eu aumento a minha concentração e eu diminuo a minha vazão. Mas e se fosse o contrário? Chega o médico para você passar na sua UTI e fala, ele está recebendo 7 ml hora de noradrenalina. Como é que a gente vai fazer o cálculo? Ao contrário, vamos utilizar a fórmula ml hora vezes a concentração da solução dividido pelo peso vezes o minuto. Então, no caso que eu dei 7 ml hora vezes a concentração de 64, a gente vai multiplicar o peso vezes a hora, a gente vai estar dando uma infusão de 0,1 micrograma quilo minuto. Outro exemplo para vocês, vamos lá, perceba aqui. Um paciente de 87 quilos, uma vazão de 54 ml de dobuta e a solução padrão. Vamos utilizar, colocar na forma, então, a vazão, a solução, dividido pelo peso e a hora. Nós temos uma dose de concentração de 10,34 microgramas quilo minuto. Não é fácil a gente saber como é que é a dose por vazão e a dose por concentração? Facilita muito. Outro exemplo para vocês. 66 quilos, uma vazão de 3 ml hora de dopamina com a solução padrão. Vamos aplicar na fórmula, a gente acha que tem uma dose por concentração de 11,8 microgramas quilo por minuto. Outra maneira de você converter a dose em micrograma que você vai dar é, em vez da gente fazer a solução antes, a gente vai usar a miligrama que você quer fazer da sua droga multiplicado por 1000, porque 1 miligrama é igual a 1000 microgramas. Então vamos supor que eu quero fazer uma dose de noradrenalina com 8 miligramas em 250 e não 16 miligramas por 250. Então a gente vai colocar a miligramagem da nora sobre a solvente que a gente quer fazer, que quer deixar. Pode ser 500, pode ser 16, 500, aqui você escolhe. Vezes 1000, para saber a dose em microgramas. Aí a gente vai fazer a taxa da infusão, né, que ele está recebendo 5 ml, vezes o peso e a hora. Chegamos no mesmo resultado, tá bom? Então você, em vez de calcular a concentração, joga na fórmula e já acerta, você faz tudo de uma vez só. Agora vamos falar sobre os medicamentos caseiros, aquele que o médico passa para você numa receita para você tomar um antibiótico, um analgésico, você vai ter que calcular como é que você vai fazer. Vou te dar um exemplo aqui de um xarope sedativo. Ele tem 3 miligramas por ml. Lembra que eu falei? Qual é a massa? 3 miligramas. Qual é o volume diluído? 1 ml. Volume total que ele tem, ó, 100 ml. Então, ao total de solvente, eu tenho 300 miligramas nessa solução. Sempre o remédio vai te dar isso. Agora o médico vai te passar para você tomar 6 miligramas de 8 em 8 horas. 8 em 8 horas representa um dia dividido em 3 partes. Então nós temos 3 tomadas nesse dia. Então vamos supor, como é que a gente calcula os 6 miligramas? Então o xarope ele tem 3 miligramas em 1 ml, eu preciso tomar 6 miligramas. Quantos ml eu tenho que tomar? 2. Só que eu não tenho que tomar esses 2 em 3 vezes no dia. Qual que é a minha dose total que eu vou tomar no dia? 3 vezes 2, tá? Dão 18 miligramas ao total. Correto? Dividido em 3 tomadas, que vão ser 2 ml. É simples. Então eu vou te dar um outro exemplo, de amoxicilina de 500 miligramas 875, ou um paracetamol, por exemplo, que tem de 500 miligramas e uma dosagem maior. O médico pede para você tomar 2 miligramas de 6 em 6. 6 em 6 são 4 tomadas por dia. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 4 para achar a dose total. Então 500 miligramas é um comprimido. Quanto é que é 2.000 miligramas? Repare aqui, pessoal,
a unidade é diferente. 2 gramas é diferente de 2.000 miligramas. Só para você fazer o cálculo, senão vai dar errado. Então, nós temos que tomar 4 comprimidos por tomada por 4 vezes, de 6 em 6 horas. Quanto que nós vamos tomar ao total do dia? 16 comprimidos, 8 miligramas por dia, vezes 4, certo? 4 comprimidos vezes 4 tomadas, 16 comprimidos. Agora, vamos aumentar a concentração. Lembra que eu falei para vocês? Aumenta a concentração, diminui a dose. O comprimido também é assim. Então, um comprimido agora, em vez de ter 500, vai ter 875. Quantos comprimidos nós vamos tomar? 2,5 ao invés de 4, certo? Diminui o solvente, aumenta a concentração. Qual é a dose? É a mesma. Só que o comprimido, ou seja, quanto eu vou ter que tomar, diminui. Eu não estava tomando 16 microgramas, 16 comprimidos da última vez, eu diminuo a minha tomada, a minha dose. Isso funciona com medicamento via oral, xarope, dose em infusão contínua, qualquer coisa que você quiser fazer. Eu vou deixar agora para vocês um treinamento, você tente calcular as doses, pause o vídeo, assim que você já tiver feito as suas respostas, pressione para continuar o vídeo e receber a resposta. Muito bem, pessoal, isso foi a minha contribuição para vocês desmistificar esse assunto que é super fácil, mas todo mundo tem muito medo e principalmente se embanana muito na passagem de plantão entre UTI, centro cirúrgico e a enfermaria do hospital. Agora você já sabe, faça de uma maneira certa, passe em dose por concentração ou dose por vazão. Mostre para o seu amigo que se embanana também nessa informação, para ele saber e facilitar para todo mundo. Se você gostou, curta aí o canal, ajude a gente a divulgar, para você também ficar ligeiro e ciente de todos os vídeos novos que vão aparecer aí para você, logo de cara, se inscrevendo no canal. Muito obrigado, entre lá no portal www.descomplicandoamedicina.com.br e no nosso Instagram, @Dr. Zanata, para mais informações sobre a área da saúde. Muito obrigado, até o próximo vídeo.